Olá, boa tarde, shalom, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Feliz ano 2026 para nós, para vocês, para a tua casa, para a tua família. Em nome de Yeshua, amém? Em nome de Cristo Jesus, que seja o Senhor derramando graça, derramando do seu amor neste ano, que seja um ano realmente de realizações, de novos acessos, de novas conquistas, amém? Em nome de Jesus, de novas capacitações, de um novo entendimento, em nome de Cristo, amém, irmãos? Então, desculpe, né? Acredito não, estou atrasado 11 minutos, né? Peço perdão, peço desculpa. Aconteceram algumas coisas aqui, né? E eu fiquei focado matando uns insetos aí desagradáveis, um pouco agradáveis aqui para mim. E, bom, mas glória a Deus, né? Satanás não vai tirar o meu foco, Satanás não vai tirar, né, o meu foco, Satanás não vai fazer a vontade dele na minha vida, nem eu vou deixar. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, o prometido é dívida, então glória a Deus. Hoje é a nossa primeira live de 2026, 1º de janeiro, a primícia das lives deste ano. Amém? Glória a Deus. E hoje, como estamos em primícia ou em 1º de janeiro, né? Nossa primeira live, nossa primeira palavra pregada pelo Ministério Glória hoje, neste ano, né? Eu queria conversar, falar um pouco sobre bênçãos. Acredito que é algo bem cabido, né? Bem perfeito para nós que estamos começando um novo tempo, um novo ano, uma nova estação, em nome de Jesus. Então é bom falar de bênçãos, mas como eu digo, todo aquele que prega bênçãos, aqueles que gostam de pregar bênçãos, tem que aprender a pregar as condições. Amém? Acredito que eu já preguei algo sobre bênçãos, mas de uma forma mais específica. Hoje eu queria falar um pouco de forma bíblica, né, das bênçãos do Senhor. Claro, as bênçãos de Deus são bíblicas, são espirituais, são eternas, e também Deus nos permite obter bênçãos aqui na terra, no meio da Babilônia. Deus nos prospera, amém? Deus nos abençoa, glória a Deus. Então, meus irmãos, eu queria orar um pouco, apresentar a minha vida, a minha mente, meus lábios, meu coração, a minha alma. Amém? E que seja o Espírito Santo de Deus, somente Ele, que seja o Ruá do Pai, o Ruá do Abba, né? Assoprando, fluindo, ministrando, falando, tocando, mexendo com vocês. Comigo também, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por mais um dia de vida e mais um ano de vida. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem demonstrado a tua graça, Senhor, até aqui o Senhor tem demonstrado, meu Deus, o teu amor, até hoje o Senhor tem demonstrado a tua fidelidade, até este dia, Pai, o Senhor tem demonstrado, Pai, que tu és fiel, até hoje o Senhor tem demonstrado, Pai, que tu és um Deus, amado Deus, aleluia, firme, aleluia, nas tuas promessas, Pai, que tu não te arrependes naquilo que o Senhor fala, porque tu não és filho de mulher que se arrepende, tu és Deus. E é a ti, meu Deus, que eu elevo a minha oração, elevo o meu clamor, em nome de Cristo, e apresento, Senhor, todo o meu ser, Pai. Apresento a minha alma, meu corpo, meu espírito. Apresento a minha mente, Deus, os meus pensamentos, e em nome de Jesus, Pai amado, levo cativo todos os meus pensamentos em obediência a Cristo Jesus, Pai. Levo todos os meus pensamentos, levo a minha mente, Pai, sometida em obediência a Yeshua, Pai. E que a mente de Cristo Jesus venha tomar o controle, venha me guiar, me direcionar,
Senhor, com sabedoria, entendimento, Pai, inteligência do céu, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, a cada família, a cada homem, a cada mulher. Abençoa, Pai amado, a cada irmão, a cada amigo, Pai, em nome de Cristo Jesus. Abençoa cada parente, cada familiar, Pai, que esteja perto, que esteja longe, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Mesmo aqueles que estão curiosos, Pai, por ver o que eu estou ministrando hoje, Pai, 1 de janeiro, Pai, que eles se acerquem e ouçam palavra de Deus e não de homem, Pai. Pai, eu declaro a minha dependência do Senhor, declaro que sem Ti eu não sou nada, declaro, meu Deus, que sem Ti, Pai, aleluia, estou morto, Pai. Mas é pela Tua graça que eu sou o que sou, é pela Tua graça, meu Deus, que eu sou chamado de Filho de Deus, é pela Tua graça, Pai, que foi escolhido, aleluia, muito antes da criação do mundo. Obrigado porque em Cristo Jesus fomos escolhidos, Pai. A Tua palavra diz que fomos, aleluia, aleluia, meu Deus, fomos eleitos no amado, escolhidos no amado. E não tem uma pessoa mais amada que o Senhor Jesus, Senhor. Espírito Santo, glória a Deus. Senhor, Tu és bem-vindo nesta tarde, Tu és bem-vindo neste lugar. Limpa, purifica o ambiente, purifica a atmosfera, purifica o clima, Pai. Traz a Tua essência, traz o Teu perfume, derrama da Tua glória, derrama da Tua presença, manifesta, Pai, aleluia, o Teu agir. Manifesta, Pai, a Tua palavra na minha boca, manifesta a Tua unção sobre a minha vida, Pai. Manifesta, Pai amado, mais uma vez, Pai, neste ano, Pai, que seja um ano cheio da Tua presença, cheio da Tua glória, cheio da Tua unção, seja um ano, Pai, cheio de revelação, seja um ano de sucesso, de conquista, Pai, e que a bênção do Senhor, Pai, seja desatada sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, conforme a Tua palavra, conforme o desejo do Teu coração, conforme, Pai, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Glória a Deus. Abençoa, Pai, aquele que está longe, Pai, aquele que está em outras nações, em outros países. Aleluia, aquele que está na Venezuela, aquele que está aqui no Brasil, Pai, em diferentes estados, Pai, onde chegar esta transmissão, onde chegar esta palavra, Pai, porque eu sei que pessoas vão compartilhar esta palavra, eu sei que tem irmãos que ainda vão compartilhar com um espírito missionário, Pai, aleluia, a Tua verdade, Pai, porque hoje é o dia aceitável do Senhor, hoje é o tempo favorável de Deus, estamos vendo o tempo, aleluia, da boa, agradável vontade de Deus, Pai. Espírito Santo, muito obrigado, Pai. Jesus, muito obrigado. Senhor, meu Deus e meu Pai, glória ao Teu nome, Pai, no céu, na terra e debaixo da terra. Pai, muito obrigado, Senhor. Declaro que sou dependente do Senhor. Que o Senhor possa abrir os céus e derramar das Tuas bênçãos espirituais. Que assim como aqui, meu Deus, derramaste a Tua chuva física, Pai, em forma de água. Pai, glória a Deus. Obrigado, Pai, pela chuva. Obrigado pelo refrescar. Mas que da mesma forma, Pai, o Senhor abra os céus, Pai. Que o Senhor desate das Tuas bênçãos espirituais, sobrenaturais em Cristo Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Te amo, Jesus. Te amo, Espírito Santo. Declaro, Senhor, que eu te amo e declaro a minha dependência do Senhor, que eu dependo de Ti. Eu não sou nada, não sou ninguém, não sei fazer nada se não for pela Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor. Então, quem prega bênçãos, aqueles que são pregadores da palavra, mas que gostam de pregar muito sobre bênçãos, que gostam muito de focar-se muito nesse tema, que gostam muito de focar-se nesse tema, eu não tenho nada em contra, mas para vocês que gostam de pregar muita bênção, seja espiritual ou seja física, seja eterna ou seja limitada, eu quero, em nome de Cristo Jesus e pela graça do Senhor, com a autoridade da palavra, com a autoridade do Espírito Santo que está sobre a minha vida, como a unção de Deus, eu quero dizer para você, meu irmão, que quem prega as bênçãos, quem prega bênçãos, tem que pregar, tem o dever, tem a responsabilidade, em nome de Jesus, tem a exortação, o ânimo do Espírito Santo hoje, e mais nesse tempo. Amém? Segundo essa escritura, você tem que pregar sempre as condições que todas as bênçãos, sejam espirituais, terrenas, eternas, limitadas ou humanas, você tem que ensinar e pregar. Assim como hoje eu vou falar para você, segundo a palavra de Deus, que quem prega bênção tem que pregar e ensinar quais são as condições que nós, que você, que eu devemos cumprir.
porque nós temos que cumprir algumas condições segundo a palavra de Deus. Amém? Então, irmão, não está ruim, não está mal pregar sobre bênçãos. Glória a Deus pelas bênçãos. A palavra de Deus mesmo declara assim, que a bênção do Senhor, amém? A bênção do Senhor não acrescenta dores. A bênção do Senhor não acrescenta dores, não traz tristeza. Amém? Não traz tristeza. Não traz enfermidade, não traz doença. Não traz maldição, porque é bênção. A bênção é tudo aquilo que é contrário à maldição. A bênção de Deus é tudo aquilo que é contrário à maldição. Então você não pode pregar de bênção na igreja. Amém? Você não pode pregar bênção na igreja ou em qualquer lugar e você viver uma vida amaldiçoada ou debaixo de maldição. Porque a bênção do Senhor, a palavra do Senhor é clara. Provérbios 10, 22 declara muito claro que a bênção do Senhor é a que enriquece. Porque muitas vezes nós pregamos bênçãos baseados em riquezas. E não está longe da verdade. Eu quero falar isso. Se você está pregando bênção fundamentada ou baseado em riquezas, você não está longe da verdade. Mas ainda em si você tem que ensinar a verdade. Tem que mostrar a verdade. Tem que viver a verdade. Tem que capacitar os irmãos, capacitar a igreja com a verdade. Se você está liderando, ensinando a igreja, ensine a verdade. Não meia verdades, e não verdades humanas, não verdades teológicas compostas ou criadas por outras pessoas que não foi Jesus, que não foi o Espírito de Jesus, que não foi inspirado por Deus, senão por espíritos humanos. Então, irmão, a bênção do Senhor é a que enriquece. A bênção de Deus é aquilo que traz riqueza e não traz dores, não acrescenta dores, não acrescenta maldição, não acrescenta enfermidade, não acrescenta morte. A bênção do Senhor, primeiro, a bênção já é do Senhor, porque acrescenta, enriquece, traz bênção, traz alegria. Amém? E ao mesmo tempo é uma declaração, irmãos, é uma declaração profunda. A bênção do Senhor. É uma declaração profunda quando você diz: a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Não traz tristeza. Não traz doença. Não traz maldição, porque é a bênção. Não pode ser bênção e ao mesmo tempo trazer maldição. A bênção de Deus, irmãos, não é carnal. Não é por esforço. Não é isolada. E não é de atalho, você não vai conquistar uma bênção, você não vai obter uma bênção por atalhos, por invenções humanas. Não, tira isso da tua cabeça. Você não vai conseguir a bênção de Deus pelos teus próprios meios. Porque se você, um exemplo, é verdade que já a profissão que você estudou é uma bênção. Escuta bem, é uma bênção. Porque você se esforçou, mas uma bênção de quem? Tua, do teu esforço. Mas quando Deus quer abençoar, você não tem que se esforçar tanto. Somente você tem que cumprir as condições que Deus, segundo a sua palavra, declara e nos manda, nos ordena, segundo a Bíblia. Amém? Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 28. É um capítulo que todo mundo conhece, um capítulo que também é bom, um capítulo forte, um capítulo pesado, um capítulo que fala de bênçãos, que fala do próprio Deus falando para Israel, do próprio Deus hoje em dia, falando para mim, falando para nós, falando para você. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim, em nome de Cristo Jesus: e acontecerá que se ouvires diligentemente. Amém?
se me ouvires diligentemente. Se você presta atenção nesse versículo, nesse capítulo 28 de Deuteronômio, Deus ele não começa falando já em cheio da bênção. Ele começa falando nesse capítulo e acontecerá no futuro, acontecerá, é algo futurista, é profético, vamos dizer. E acontecerá que se ouvires diligentemente, com vontade, rápido, sem esforço, voluntariamente, diligentemente, se ouvires a voz do Senhor, Deus, a voz do Senhor, Deus, para guardar, cumprir todos os seus mandamentos. Glória a Deus. É verdade que nós nunca vamos conseguir cumprir, obedecer ao 100% como Jesus a Torá, a lei mosaica, que foi criada por Deus para o povo de Israel terrenal ou terreno. Mas para nós hoje que somos parte, que formamos parte do povo de Deus, nós que antigamente não éramos povo, mas pela graça de Deus, pelo poder da eleição, pela bênção do Senhor, aleluia, nós somos chamados hoje filhos de Deus. Somos também herdeiros, aleluia, juntamente com Israel, das bênçãos eternas. E somos chamados também do Israel celestial. Então, e acontecerá que se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus para guardar, cumprir todos os seus mandamentos. Todos os seus mandamentos. Eu não quero me focar nos mandamentos da Torá. Eu quero falar para você daquilo que Deus tem falado para ti, daquilo que Deus tem revelado para você, daquilo que Deus tem ordenado e mandado fazer e você não tem feito até hoje. Já hoje é 1º de janeiro de 2026 e hoje você tem chance, você tem oportunidade de hoje buscar ao Senhor, você tem oportunidade de hoje voltar-se a Deus, você tem oportunidade hoje, aleluia, de obedecer, de ser um homem, de ser uma mulher, de ser um filho, uma filha, de ser um ministro, um profeta, um apóstolo, de ser um pastor, um evangelista, um mestre da palavra. Você tem hoje a oportunidade de ser diligente, de ser voluntário e de cumprir com Deus, de obedecer a Deus. Deus te dá essa chance hoje. Aproveita que estamos no 1º de janeiro e seja diligente, meu irmão. Igreja brasileira, seja diligente naquilo que Deus te mandou fazer. Para de estar pensando tanto, para de estar enrolando tanto, para de estar dando tantas voltas como um gato para se deitar. Chega, irmão, de pensar tanto, de pedir tantas e minhas confirmações para ver se é de Deus, se já Deus falou. Para que você precisa de confirmação? Deus falando, você tem que obedecer. O rei falou, quem não obedecerá? Deus falou, quem não vai obedecer? O leão rugiu, quem não temerá, diz a palavra do Senhor. Então, hoje, 1º de janeiro, aleluia, a primícia do Senhor, aleluia, do ano, 1º dia do ano, acontecerá neste ano 2026, quero falar profeticamente este capítulo. E acontecerá que no 2026, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, aleluia, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que Ele tem falado contigo, seja na intimidade, seja na igreja, seja através de um pastor, de um apóstolo, de um profeta, de um homem de Deus, né? Se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia, interessante, toma para ti essa parte como se fosse hoje, que te ordeno novamente neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará. Deus, irmãos, glória a Deus, olha essa bênção, a bênção é que Deus vai te exaltar. A bênção é que Deus vai te exaltar, a bênção é que Deus vai te honrar, a bênção é que Deus vai te abençoar, a bênção é que Deus derramará do céu a sua bênção, que Deus te colocará em lugares altos, que Deus te colocará em um lugar, aleluia, onde todas as pessoas possam te olhar, possam te ver, em um lugar alto, onde as pessoas pensavam que você não ia chegar, que você não ia conseguir, mas Deus disse, se você diligentemente, aleluia, em nome de Jesus, se você diligentemente
prestar atenção, ouvir diligentemente a voz do Senhor hoje, aleluia, que Ele te ordena, Ele vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar como num lugar alto à vista de todo mundo. Porém, você tem que cumprir todos os mandamentos que Ele já falou para ti, meu irmão. Se Deus falou para ti, obedeça, meu irmão. Aproveita que está começando o tempo. Aproveita a pegar este ano pela ponta. Aproveita de obedecer ao Senhor. Aproveita de verdade, em nome de Jesus, em te pôr e te colocar a contas com Deus e obedecer a Deus de uma vez por todas, em nome de Jesus. Chega e para de estar pensando tanto. Chega e para de estar solamente anelando e não faz nada, não faças nada. Até quando você vai ficar pensando, meu irmão? É tempo de dar o primeiro passo de fé. O meu justo, o Filho de Deus, viverá pela fé. Dê o primeiro passo hoje. Se aquilo que Deus falou para ti é confessar os teus pecados, se aquilo que Deus mandou para ti é te arrepender, se aquilo que Deus falou para ti é te converter, se aquilo que Deus falou para ti, busca-me mais, se aquilo que Deus falou para ti, vai, faz um jejum, se aquilo que Deus falou para ti, aleluia, vai e te humilha que eu vou te honrar. Se Deus falou para ti, irmão, obedeça tudo aquilo que vem da boca de Deus de forma imperativa, é mandamento do Senhor. E então ele fala assim, aleluia, que o Senhor teu Deus, aleluia, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. Ou seja, Deus vai te colocar num lugar visível diante das pessoas, diante das nações da terra. As pessoas vão te reconhecer, as pessoas vão olhar, mas é porque você obedeceu. Não é só porque Deus te honrou, não é só porque Deus te exaltou, é porque se você é exaltado, se você está sendo abençoado, ou se você recebeu a bênção do Senhor hoje, é porque tem um trasfondo, tem algo que aconteceu para que hoje você esteja num lugar alto, é porque você obedeceu, é porque você cumpriu com aquilo que Deus falou, com os mandamentos do Senhor, e você, aleluia, atentou para ouvir de forma diligente, de forma voluntária, de forma rápida, sem preguiça, e cumprir aquilo que saiu da boca do Senhor, e cumprir, aleluia, e guardar e cumprir todos os mandamentos que o Senhor já falou para ti. Glória a Deus. Então, neste dia, o Senhor fala aqui em Deuteronômio capítulo 28, neste dia te ordeno, neste dia. Então, mais uma vez, Deus começa a ordenar e te dizer, neste dia eu te dou uma chance, neste novo tempo eu te dou uma oportunidade, neste novo ano eu quero, aleluia, novamente investir em você, eu quero confiar em você, eu espero que você venha, aleluia, a mim e me obedeça e cumpra os mandamentos que já tenho falado, cumpra cada palavra. Se você neste ano 2026, meu irmão, se você está esperando uma palavra, uma revelação, uma profecia, uma palavra profética, como você disse, irmão, eu vou falar para ti de verdade em nome de Cristo Jesus. Nenhuma palavra Deus vai liberar, nenhuma palavra vai sair da boca do Senhor para a tua vida, a não ser que se você não se arrepende, você vai morrer, que se você não se arrepende, que se você não obedece ao Senhor, os teus dias estão contados. Que se você não obedece naquilo que Deus falou para ti, o teu nome será riscado no livro da vida. Então, meus irmãos, hoje a palavra é bênção, mas olha o que tudo aquilo tem a ver com a bênção. Olha o que implica pregar sobre bênção. Não é simplesmente pregar, você vai ser prosperado, Deus vai te abençoar, Deus vai te abrir as portas do céu, aleluia, Deus vai fazer uma obra milagrosa, aleluia, eu vejo que você vai ter um carro novo, eu vejo uma casa nova, eu vejo um novo emprego, tudo isso é bom, glória a Deus, irmãos. Mas prega a palavra completa, prega a palavra de Deus de verdade. Porque se a visão que você disse que Deus te deu não está respaldada com a Bíblia e não é complementar com a Bíblia de forma bíblica, essa palavra está como meio inventada, meio inspirada pela carne, pelo homem, pelo desejo, pela vontade do homem. Mas eu vou te dizer, irmão, toda bênção é condicionada, e o Espírito Santo sabe perfeitamente isso, porque foi ele que inspirou a Bíblia, foi ele que inspirou a palavra de Deus. Toda palavra é inspirada por Deus, aleluia, e útil para redarguir, para corrigir. E hoje o Espírito Santo te está corrigindo. Não pregue somente a bênção,
para enganar, para manipular as pessoas, para ganhar popularidade, para ganhar, aleluia, as pessoas que gostam de ti. Não, meu irmão, não é assim que funciona. Olha como Jesus era seguido por multidões, por pessoas, por milhares de pessoas. Só que quando Jesus começou a pregar mensagem um pouco mais forte, um pouquinho mais forte, que acredito que para aquele tempo eles recebiam isso como algo muito forte, e muitas dessas pessoas abandonaram Jesus, deixaram ele, deixaram de andar com ele. Jesus pergunta para os discípulos: ainda vocês também vão me abandonar? Vocês também querem deixar de andar comigo? E sempre respondeu o apóstolo Pedro, aleluia, pela vida de Pedro: Senhor, a quem iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de espírito e verdade. Só o Senhor é Deus. A quem iremos? Então, se ouvir atentamente, aleluia, diligentemente, voluntariamente a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos virão como consequência. As bênçãos, irmãos, vêm como consequência da nossa obediência, de ouvir a Deus, de guardar a palavra de Deus, de cumprir os mandamentos de Deus, aleluia, de obedecer ao Senhor. Então, essas bênçãos, aleluia, são consequência. E uma das consequências que fala aqui no capítulo 1 é que Deus te exaltará diante das pessoas, diante das nações. E as pessoas hoje estão buscando serem reconhecidas. Hoje as pessoas querem buscar reconhecimento, buscar fama, buscar elogio, buscar bajuladores, buscar que bajuladores sigam ele. Não tem uma coisa mais nojenta que um pastor, que uma pessoa pregar e buscar bajuladores do seu lado. Jesus não buscava bajuladores. Jesus buscava obedientes, discípulos. Jesus não manda fazer discípulos. Jesus não me manda a mim a fazer bajuladores. Jesus me manda ir de fazer, pois, discípulos. Jesus não me manda fazer bajuladores. Jesus não me manda a mim a que busque pessoas que me digam: César, tu estás pregando bonito, tu estás fazendo bacana, você é um tremendo profeta. Não. Porque tem pessoas que fazem isso de bom grau, com humildade, de verdade, com um coração sincero diante de Deus. E a gente sabe quando é verdade, a gente sente, o Espírito Santo mostra. Mas tem muitas pessoas que fazem isso somente para agradar, para bajular as pessoas, para se agradar, para se congraciar com a pessoa, para que a pessoa se agrade dele. Uma das histórias que eu muito amo, que eu muito gosto, que eu gosto muito, é a história, a parábola do jovem rico. O jovem rico, na verdade, não foi nenhuma parábola, foi uma experiência, foi uma vida real. Jesus se encontrou com o jovem rico, ou o jovem rico chegou até Jesus. E a Bíblia fala que ele era como um príncipe. Era uma pessoa era um jovem muito rico, muito importante. E Jesus chega e confronta ele, Jesus sonda ele. E Jesus fala para ele: você tem que guardar os meus mandamentos. E ele fala assim: eu tenho guardado os mandamentos desde criança. E a Bíblia diz que Jesus amou ele. A palavra diz que Jesus amou ele no momento. Só que o fato de Jesus me amar, só que o fato de Jesus te amar, meu irmão, não quer dizer que Jesus não vai te confrontar. Não quer dizer que porque Deus me ama, que porque eu sou amado pelo meu Pai não vai me confrontar. Meu pai não vai falar para mim coisas que eu não gosto, que eu não quero ouvir. E foi isso que aconteceu com o jovem rico. Ele chegou com palavras lisonjeiras e bajuladoras para Jesus: ó Senhor, bom mestre. E Jesus falou assim, bem firme, como homem de Deus, como filho de Deus, como profeta, como Messias. Falou para ele assim na cara: por que você me chama bom se eu não sou bom? Tem somente uma pessoa que é boa, que é bom, e essa pessoa é meu Pai que está no céu. Ele é bom. Mas você quer ser rico? Você quer ser mais rico ainda? Você quer ter tesouro no céu? Jesus respondeu ainda para aquele cara: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e então terás tesouro no céu. Então segue-me, vem e segue-me. Só que Jesus, a Bíblia diz que Jesus amou ele.
Mas como é que Jesus amou ele e ainda se confrontou ele? E o jovem não quis. Por quê? Aquele que é bajulador, ele sempre espera alguma coisa da pessoa a quem ele bajula. Porém, Jesus não se deixou bajular. Jesus fala assim, Jesus amou ele e gostou dele porque conhecia a palavra. Ele disse que tinha guardado a palavra desde o mandamento, que tinha guardado a Torá desde a criança. E Jesus confronta e fala para ele assim, conheces o primeiro mandamento? Ama o Senhor teu Deus e ama o teu próximo como a mim mesmo? Sim, Senhor, todos esses mandamentos tenho guardado desde minha juventude. Só que quando Jesus confronta ele, ao jovem rico, nós vamos entender que o jovem rico, ele mentiu, que no coração dele não havia verdade, não havia pureza, não havia uma genuinidade no coração dele. Quando ele falou que ele conhecia a palavra, que ele guardava a palavra, ele somente conhecia de ouvir falar, mas ele não guardava a palavra, ele não ouvia a voz do Senhor, ele não cumpria os mandamentos do Senhor de verdade, ele somente sabia decorado, ele só conhecia, mas ele não guardava no seu coração, ele não vivia a palavra, ele não era, aleluia, honesto com ele mesmo nem com Deus. Só que ele ficou triste, sempre imagino esse jovem rico que ele baixou o rosto e saiu de fininho, de costa, e meio chateado porque, poxa, eu cheguei bajulando ele, falei de Senhor, Senhor, oh bom Senhor. Só que Jesus não estava esperando nada em troca dele. Profeta que é profeta não espera nada em troca para liberar a palavra do Senhor. Profeta que é profeta, ele não espera receber bênção de homens por profetizar. Ele somente foi Deus, ele simplesmente foi firme, aleluia, e falou para aquele jovem rico. Então vocês acham que esse jovem rico, ele ouvia atentamente ou diligentemente a voz do Senhor? Não, ele não ouvia, ele só conhecia a Torá, ele só conhecia os mandamentos, conhecia, como muitos de vocês, como muitos de outras religiões, de outras doutrinas, creem, conhecem a Bíblia, conhecem sobre o nome de Jesus, têm ouvido falar de Jesus, mas eles não, aleluia, não são diligentes, eles não são, aleluia, atentos com Deus, não obedecem a Deus atentamente, não obedecem a Deus, aleluia, diligentemente. São pessoas que não cumprem a palavra, são pessoas, aleluia, que não guardam a Bíblia, que não guardam os mandamentos do Senhor, são pessoas que não ouvem e que não obedecem ao Senhor. Mas Deus hoje fala para mim, fala para você que se você ouve, que se você diligentemente ouve a voz do Senhor, aleluia, e se você guarda, que se você cumpre todos os mandamentos que Deus falou para nós, Ele te ordena, Ele te alinha neste dia, oh glórias, Deus te ordena, Deus te alinha neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará, Ele afirma e confirma. E Deus não é mentiroso. Se você ouve, se você guarda, se você cumpre, aleluia, os mandamentos, a palavra do Senhor, Deus vai te ordenar. Deus disse a ti, a partir desse momento que você obedece, a partir desse momento que você ouve, a partir desse momento que você guarda, a partir desse momento que você cumpre a minha vontade e obedece o meu mandamento, a partir desse momento, aleluia, eu ordeno, aleluia, que o Senhor teu Deus te exaltará. Eu declaro que eu te exaltarei, eu te exaltarei, te colocarei em lugares altos, eu te colocarei em lugares visíveis, eu te colocarei em lugares que as pessoas vão olhar para você e você será honrado por Deus dessa forma. Mas as pessoas hoje não querem pregar a bênção completa. Querem pregar bênção, prosperidade, baseada em prosperidade, bênção e bênção. Deus vai te abençoar, que o Senhor te abençoe e te guarde. Jeová é meu pastor, e papapá, glória a Deus. Mas a partir do momento que você prega a bênção, não prega as condições para nós obtermos a bênção, e o que Deus fala sobre as bênçãos, meus irmãos, você está pregando uma mentira, porque meias verdades são mentiras. Você sabe o que é verdade quando você prega a verdade completa. A verdade 100%. Porque se você prega uma verdade, um 50%, você ainda está mentiroso. Ainda você está mentindo. Ainda você está incorrendo em transgressão. Ainda você está cometendo pecado diante de Deus. Quizás não diante das pessoas, porque a pessoa vai te ouvir e vai te dizer, oh, tremendo profeta, tremendo pastor, tremendo apóstolo, tremendo evangelista, tremendo homem de Deus.
Mas o que Deus ordena hoje é que se você ouve de forma diligente e atento a voz do Senhor, primeiramente, a voz do Senhor. Quando eu escuto a palavra voz do Senhor, eu entendo, aleluia, que Deus fala de intimidade. Porque para você ouvir a voz do Senhor, para eu, César, para mim ouvir a voz de Deus, eu preciso ter intimidade. Eu preciso buscá-lo, eu preciso me acercar a Ele de dia e de noite. Eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso conhecê-lo. Aleluia. Eu preciso ser diligente em buscar. Você e eu precisamos ser diligentes em buscar ao Senhor Jesus. Aleluia. Para que Deus nos exalte. Por isso que, se você busca que Deus te exalte, essa exaltação que você está buscando tem um preço árduo, um preço de ouvir a Deus, um preço de guardar a palavra de Deus, um preço de cumprir os mandamentos que Deus tem falado para você. Tem um preço e tem um peso também. Aleluia. E diz a palavra do Senhor no versículo 2 do Deuteronômio 28, e estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se ouvires a voz de Deus, aleluia. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Glória a Deus. Aí está a palavra de Deus. Esta palavra completa para você do 2026. Quer ser abençoado? Quer ver as pessoas sendo abençoadas? Prega a palavra completa. Prega a palavra de Deus. Prega segundo a inspiração do Espírito Santo de Deus. Não pregue segundo o teu entendimento. Não pregue segundo aquilo que você acha. Prega segundo o que o Espírito Santo inspirou. Que se você, aleluia, ouve diligentemente, se você atentamente busca ouvir a voz de Deus, se você guarda a palavra, se você cumpre no tempo que Deus te mandou, se você obedece, meu irmão, Deus, Ele vai ordenar, Ele já ordenou espiritualmente, que nesse tempo, Deus vai te exaltar. Deus vai te honrar. Deus vai te colocar em um lugar alto. E as pessoas vão te olhar. Vão desfrutar daquilo que Deus fez na tua vida. Mas todas estas bênçãos virão. Sim, Deus fala assim, virão. E te alcançarão. Só que hoje em dia os pastores, as pessoas estão pregando para as pessoas. Corre atrás da tua bênção. Paga um preço por bênção. Irmão. Irmã, amigo, meu irmão, eu não tenho que pagar nada para alcançar as bênçãos do Senhor. Não tenho que pagar nada porque Jesus já pagou o preço que ninguém podia pagar. Nem você, nem eu podia pagar, e até agora ninguém pode pagar. Você quer pregar a palavra de bênção? Prega a obediência, prega a adoração, prega a intimidade. E declara, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão. Ou seja, eu, você, ninguém tem necessidade de correr atrás de bênção. Ninguém tem necessidade de se esforçar, de fazer uma maratona. Porque vejo pessoas fazendo uma maratona, correndo, pulando obstáculos atrás de bênção, até que alcancem a bênção. Mas não é assim que funciona segundo a palavra de Deus. Segundo os decretos do Senhor, segundo o livro de Deuteronômio, segundo a Bíblia, todas estas bênçãos virão sobre ti, virão, elas já foram enviadas, ou seja, elas estão indo, e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. 2026, meus irmãos, promete, Deus no ano 2026 promete, o Espírito Santo no ano 2026 promete. Yoshua HaMashiach no ano 2026 promete. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aleluia. Aleluia. Porém, irmãos, aquilo que Deus já prometeu, aquilo que Deus promete, tem um peso e tem um preço que você, aleluia, precisa.
Ou tem, desculpe, não é nenhum preço, tem condições, porque a palavra correta, a palavra certa é isso, não é preço. As bênçãos não têm preço, porque você não tem que pagar por bênção. Ninguém tem que ensinar que as bênçãos têm preço. Ninguém pode, ninguém está autorizado a pregar que as bênçãos têm preço. As bênçãos não têm preço, porque se fala de preço é porque nós temos que pagar alguma coisa. Não. As bênçãos têm condições. Para me alcançar, para me obter, para me ter, para me tomar com as minhas mãos a bênção, eu preciso fazer algo. Tem condições que Deus, o próprio Deus, estabeleceu. E uma das bênçãos aqui, aleluia, ou de todas as bênçãos, segundo a palavra de Deus, é que todas estas bênçãos virão. Não está falando de uma bênção. Deus não está falando de 2, de 3 bênçãos. Deus não está falando aqui de um carro, de uma casa. Deus não está falando aqui de um dom, de um milagre. Deus está falando aqui de todas estas bênçãos virão sobre ti, virão a ti e te alcançarão. Eu imagino as bênçãos como aqueles mascotes assim. Quizás uma comparação má, mas tipo assim, as bênçãos virão a ti e te alcançarão, aleluia, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se ouvires, não é somente escutar, porque muitos escutam e esquecem, mas é se ouvires diligentemente, atentamente, se guardares essa palavra, se cumprires em obediência ao que Deus mandou, todas as bênçãos virão a ti e vão te alcançar. Você não vai ter que fazer maratona. Você não tem que correr atrás de bênção. Você não tem que fazer uma Olimpíada para correr, para conquistar a bênção. Não. Diz que se você obedece, se você cumpre, aleluia, se você é obediente nas condições que Deus, o Pai, estabeleceu, as bênçãos virão, vão te alcançar. É você obedecendo, é você sendo fiel e as bênçãos chegando. As bênçãos te alcançando. Amém? Em nome de Jesus. E Deus começa falando aqui. E bendito serás na cidade, bendito serás no campo. E assim vai. Irmão, prega bênção. Sim, eu não estou em contra. Mas a palavra do reino me ensina que toda bênção é condicionada. Todas as bênçãos são condicionadas. Não tem preço. São condicionadas. Tem uma condição. E não existe uma condição de você ter que pagar R$1.000, R$5.000, R$50 para que você seja abençoado. Não. Não diz nada disso. Não diz que se você dá o dízimo, você será abençoado. Se você pagar, não. Porque então você está tentando entender que a pessoa tem que pagar algo para que Deus abençoe. E assim, em muitas gerações, foi mal ensinado, foi mal realmente discipulado de geração em muitas gerações. E Deus somente fala que se ouvires, se cumprires, aleluia, se guardares, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. As bênçãos virão sobre ti. As bênçãos te alcançarão. Se ouvires a voz do Senhor. Se é que de fato você está buscando. Se é que de fato você está tendo intimidade. Se é que de verdade você está ouvindo a Deus. Porque muitas pessoas, irmãos, estão ouvindo, mas não é a Deus. Estão ouvindo os outros espíritos. Estão ouvindo outras vozes. E não é o Espírito Santo. Não é Deus. Não é o Espírito da palavra. Não é a palavra se revelando. É o homem inventando moda. São pastores inventando profecias e palavras e doutrinas. Como disse o apóstolo, a palavra diz que muitos estão criando e amontoando mestres para si próprio. Prega de bênção, sim, mas prega as condições que Deus dá. Prega o que o rei manda. Amém? Prega as bênçãos, sim, glória a Deus. Prega, irmão. Mas prega segundo o padrão bíblico. Promessa, mas condição. Bênção, mas condição. Igual a bênção. Promessa, mas condição é bênção. Olha a matemática de Deus. Promessa, mais condição.
é igual bênção. Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, como tu não te imagina, como eu nem imagino. Então, Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos buscar aqui Josué, capítulo 1, versículo 8. Irmãos, falar de bênção é pesado, é bênção, é bênção. Mas tudo aquilo que nós pregamos, Deus não vai permitir, nos dá condição de viver. Glória a Deus. Josué 1:8, meus irmãos queridos. Josué 1:8. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente, olha aqui a condição, somente se tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei, com toda a palavra, a lei espiritual, a lei eterna de Deus, não é somente a lei da Torá, né? Somente se tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que for. Queres ensinar prosperidade? Usa a palavra de Deus, usa essa passagem, pelo menos. Queres ser próspero espiritualmente? Ensina a obediência. Ensina a promessa de Deus. Ensina as condições também. Ensina. Prega isso. Em nome de Cristo Jesus. E tu verás um povo, você mesmo será prosperado por onde você for. Porque ninguém vai ser próspero por onde for, somente por ir. Não. Se a pessoa está em desobediência contra Deus, se está em desobediência contra o chamado, se não está cumprindo o que Deus mandou fazer, se está enrolando com Deus, ou pensando que está enrolando a Deus, não se engane. Deus não pode ser zombado. Deus não pode ser burlado, né? Quer ser abençoado? Diz que não haverá fome, glória a Deus. Ninguém quer passar fome. Irmão, escuta muito bem. Ninguém quer passar fome. Ninguém quer passar sede. Ninguém quer passar nudez. Ninguém quer passar pobreza financeira ou econômica. Ninguém, irmãos. Ninguém gosta de ser pobre. Monetariamente, ninguém gosta. Mas assim que nenhum homem aqui fala da exaltação que já falei. Deus vai exaltar. Olha o que Deus prometeu. O que Deus prometeu para Josué. Não haverá homem capaz de permanecer de diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim estarei contigo também. Não falharei. Deus está prometendo que Ele não vai falhar. Contigo tampouco te abandonarei. Glória a Deus. Sê forte e de boa coragem, Josué. Pois para este tempo, para este povo, dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais. Aleluia, que lhes daria. Somente, mais agora a condição, somente se tu forte e muito corajoso. Que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou a ti. Então, Deus ainda exalta Moisés, falando da exaltação que ele quer fazer também com Josué. Se Josué obedecer, assim como Moisés também. Se Josué obedecer a lei que Deus deu para Moisés e que Moisés passou para o povo. Diz que nem parece que não te desvies para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores.
Oh, glória a Deus, hein? Somente se tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies dessa lei, porque é a palavra de Deus. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, né? Para que possas prosperar, para que tenhas o poder de prosperar, para que tenhas o poder, a capacidade de prosperar. Deus não está prometendo que Ele vai te dar dinheiro, que vai te dar ouro. Diz assim, para que possas prosperar por onde quer que fores, obedece, seja forte, corajoso, não tenha medo. Não tenha medo de obedecer. Não tenha medo de cumprir com aquilo que Deus falou. Não tenha medo de guardar a palavra de Deus no teu coração. Não tenha medo, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Amém? Glória a Deus. Somente se tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que for. Irmãos, promessa mais condição é igual a bênção. Jesus nunca confrontou, desculpe, Jesus nunca prometeu bênção sem antes confrontar. Como fez com o jovem rico, como fez com os discípulos. Jesus sempre prometeu, mas Ele também sempre nos deu condições, sempre nos confrontou. Né? Cristo não suavizou a palavra como muitas pessoas pensam. Ai, que Jesus era assim, e poetizam o ministério de Jesus. Jesus era um homem, era um profeta também. Ele não suavizou a palavra de Deus, tanto assim que ele deu de chicotada às pessoas que estão no templo do Senhor. Ele não suavizou as condições para agradar ao Senhor, né? Em João 14, 21 fala assim, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você vai para a igreja, se você canta, se você prega, se você se congrega, faz qualquer coisa, se você dizima, oferta, primicia, tanto faz. Se você cumprir a liturgia da igreja e você não obedece ao Senhor naquilo que Deus mandou, você está em desobediência. Então, de que adianta uma liturgia? De que adianta fazer coisas visíveis se as coisas que ninguém vê, você não está cumprindo? Se aquele que te vê, você não está obedecendo. Né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É aquele que os guarda, é aquele que os tem, os mandamentos. Não está falando de liturgia, não está falando de nada, está falando dos mandamentos, daquilo que Deus falou, aquilo que Deus falou para ti. Esse é aquele que ama a Deus. É aquele que ama a Deus, aquele que guarda os mandamentos, aquele que tem os mandamentos, a lei do Espírito Santo no seu coração. Amém? Esse é aquele que ama o Senhor. Se você diz que ama a Deus, então obedeça. Tome hoje os mandamentos que Deus falou para ti, obedeça-los em nome de Jesus. Começa a obedecer. Começa a obedecer. Hoje é 1º de janeiro. Tome essa atitude hoje, neste ano, de obedecer ao Senhor, de pegar, de guardar, de agarrar os mandamentos e guardá-los e obedecer, vivê-los, para que você veja como Deus vai te exaltar e vai te abençoar. Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, Jesus falou isso, a promessa. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é uma bênção, irmão. Amém? Eu creio isso. Seguir a Cristo é uma bênção.
Mas a condição que nos dá aqui o Senhor Jesus é muito forte, é muito confrontativa, não é suave. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Receba a bênção. Oh, glória a Deus, seja abençoado. Só que para seguir a Jesus, para ser um seguidor de Jesus, para ser um discípulo de Jesus, nós temos que negar o nosso orgulho, negar a nossa teologia, para que a teologia do céu, a revelação do céu, se manifeste e tome lugar no seu coração e no meu coração. Negue-se a si mesmo. Negue-se a soberba, a altivez. Negue-se a essa falsa humildade. Negue-se a si próprio. Toma a tua cruz e entende que a cruz representa negação, representa, aleluia, sacrifício. Siga a Jesus, siga o Senhor. Lucas 11, 28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Doblemente feliz, doblemente alegrado aqueles que ouvem a palavra e aguardam. Não é somente ouvir a palavra, não é somente escutar de Bíblia, é guardá-la. E guardar fala aqui de obedecer, de cumpri-la, de vivê-la, de manifestá-la, de pregá-la em obediência, de dentro para fora. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, mas também aqueles que guardam a palavra de Deus nos seus corações. Então, irmão, Jesus promete vida, sim. Jesus promete salvação, sim. Jesus promete eternidade, sim. Jesus promete paz, Jesus promete glória, sim. Mas sempre aquilo que Jesus promete, irmão, tem uma condição. E para ter vida, para ter paz, para ter glória, Jesus promete que arrependimento. Jesus nos chama a nos arrepender. Jesus nos chama a renunciar. Jesus nos chama a nos converter. Jesus nos chama a obedecer. Não é só bênção. Não é só bênção. É aquilo que está por trás da bênção. É aquilo que a pessoa faz antes de receber a bênção. A nossa maior bênção, irmãos, é a eternidade, é o céu, é a glória, onde todos nós queremos ir. Mas nós temos que ser santos porque Ele é santo. Nós temos que nos negar todos os dias a nós mesmos. Nós temos que morrer a nós. Há muitas pessoas hoje em dia que estão abusando do Senhor e abusando da graça de Deus. E começam a pecar, a fazer besteira, a inventar evangelhos, a inventar doutrinas, a inventar pregações, a inventar revelações, a inventar coisas, a inventar modelos e moldes para as igrejas que Deus não ordenou, que Deus não mandou. Então, tudo aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Tudo que o homem semear, isso também vai colher, vai ceifar. Então, a salvação é bênção, irmão. A graça é bênção, glória a Deus. Mas a frutificação é condicional. A multiplicação, a prosperidade, a frutificação é condicional. Está condicionada a quê? A obedecer, a plantar. Você quer ter, aleluia, um monte de milhos? Planta milho, começa a plantar, faz esforço, trabalha a terra, começa a preparar a terra. Faz o teu esforço. A Bíblia fala que o reino do céu é tomado por esforço. Isso não é somente reino, é que nós temos que nos esforçar. Não é somente que o reino é glória, o reino é poder, autoridade, é governo, aleluia. Sim, mas o reino é tomado por esforço. Você tem que se esforçar. Eu preciso me esforçar para entrar no reino. Eu preciso parar de pecar. Eu preciso parar de mentir, de ser orgulhoso. Eu preciso de parar de pregar verdades a médias, que é pecado. Então, se permanecerdes em mim, João 15:7, se nós permanecemos em Cristo, pedimos o que queremos e nos será feito. Mas a condição é se permanecermos
em Jesus, se permanecerdes em mim, Jesus está falando em João 15:7. Se permanecerdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permanecem em mim, vocês me pedirão o que vocês quiserem e eu farei e vos será feito. Só que você tem que permanecer. Não é somente aceitar Jesus. Como muitas pessoas falam e pensam. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, mentira. É mentira. É uma meia verdade e é mentira. Você foi salvo quando aceitou Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas você precisa permanecer. Caminhar e permanecer todos os dias. Porque a Bíblia fala, a Bíblia declara, aleluia, a Bíblia diz, o Senhor diz, assim diz o Senhor. Como, pois, descuidaremos uma salvação tão grande? Como, pois, descuidaremos uma salvação tão grande? Então, se você descuida um presente que alguém ou que Deus te deu mesmo, se você descuida a tua salvação, você vai perdê-la, você vai para o inferno. Mas eu vou para a igreja, eu sou cristão há 30 anos, há 40 anos, aleluia, eu já preguei, já profetizei, Deus meu, são muitas línguas, já até ressuscitei mortos. Jesus fala dessas pessoas em Mateus capítulo 7. A salvação é por obediência. A graça nos salva, a graça me salva a mim, mas a minha salvação é por obediência. É quando eu me posiciono em obediência. É quando eu me posiciono para não pecar. Jesus foi 100% homem, foi 100% Deus. Porém, Jesus, ele se posicionou e disse, eu quero agradar o meu Pai. E ele falou bem claro, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, é porque eu vejo e ouço fazer o meu Pai. Nada eu falo, nada eu faço de mim mesmo. Jesus falou isso. Nada eu falo, nada eu faço de mim mesmo. Senão que tudo aquilo que eu vejo, que eu falo, que eu faço, que eu ouço, é porque meu Pai faz. Eu ouço do meu Pai, eu vejo do meu Pai. Então nós temos que nos posicionar, irmãos, em permanecer. Você tem que permanecer em cumprir, em obedecer, em guardar a palavra de Deus. Quer ser abençoado? Quer ser honrado? Quer ser próspero? Quer colher bênçãos? Te esforça. O reino é tomado por esforço. Planta. Planta o que você quer colher. Planta o que você quer colher. Planta o que você quer colher. Em nome de Jesus. Irmãos, uma coisa que tem me incomodado a mim, uma coisa que tem me incomodado, um tema que tem me incomodado por muitos anos, é isso que eu estou pregando hoje. É isso que eu estou falando hoje, em nome de Cristo Jesus. Eu falo com toda sinceridade, com todo o meu coração. Com todo o meu coração, honestamente, diante do Senhor. Uma coisa que tem me incomodado faz anos. É isso que muitas pessoas pregam bênção, prosperidade, multiplicação, frutificação, mas não entendem que para pregar bênção, que para pregar aquilo que eu quero, você tem que pregar e ensinar as condições para obter. Tem que pregar, ensinar, em nome de Jesus. Que o reino é tomado por esforço. Que uma vez salvo, você não está salvo para sempre. É a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Quando você aceita Jesus, você seja salvo. Porém, irmão, nós temos, aleluia, um inimigo das nossas almas que todos os dias ele vai tentar das muitas formas, das muitas maneiras para que você e eu caiamos e pequemos. Porque ele não quer que você seja salvo. O mundo está aqui, nós estamos no mundo. E no mundo teremos aflições, irmão, todos os dias. Todos os dias no mundo teremos aflições. O evangelho não é um mar de rosas, irmãos. Eu não vou ser próspero somente porque eu sou evangélico. É mentira. Nem todo mundo vai ser rico, como falam, um pastor fala que ser rico é dom. Então o povo de Deus perece por falta de conhecimento, como diz Oséias capítulo 4, versículo 6.
Mas existe um grande perigo, meus irmãos, igreja do Brasil, pastores do Brasil. Entenda que existe perigo em pregar somente bênçãos. Quando você prega bênçãos sem condições, cria-se um povo emocional, um povo empolgado, mas espiritualmente fraco, espiritualmente frágil, espiritualmente propenso a cair. Gera pessoas carnais. Quando você só prega bênçãos, você vai mexer com o emocional, vai empolgar as pessoas, mas espiritualmente eles não querem nada com Deus, não têm compromisso com Deus, não querem nada sério com Deus. Quando você prega somente bênçãos, irmãos, você vai gerar frustração. A tua mensagem vai gerar frustração em muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas não vão cumprir a palavra de Deus. As pessoas não vão querer cumprir o que Deus está mandando, assim como o jovem rico. Jesus pregou o reino e as condições para entrar nesse reino. Para um homem que somente buscava as bênçãos, para um homem que somente queria buscar bajular a Jesus. Então Jesus, a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, gerou frustração quando a promessa não se cumpre. Quando a condição não se cumpre. E tem muitas pessoas que querem ir para o céu, querem ser prosperados, mas não cumprem princípios do Senhor, não cumprem a palavra, não obedecem, não guardam a lei do Espírito Santo. Quando você prega só bênção, o perigo que você traz para a igreja, irmão, é um alimento consumista, é uma palavra consumista, é um coach, é mais um coach do montão, é mais um coach do monturo, é mais outro pastor coach. Você está alimentando e criando um cristianismo consumista. Não é discipulado. Você está alimentando, né, um cristianismo consumista. Você está gerando, criando, investindo em um cristianismo consumista, não em discípulos. Você está gerando pessoas consumistas, não discípulos de Cristo. Serão discípulos teus que te seguem a ti, mas não seguem a Jesus, não querem papo com Jesus, não têm compromisso com Jesus. Ele tem um compromisso contigo, porque você está dando um alimento consumista, um alimento que eles gostam, você está dando uma palavra que eles querem ouvir. Alimenta a igreja com a palavra de Jesus, alimenta a igreja com o evangelho da cruz, aleluia. Cria discípulos, faz discípulos. Para Jesus, não para ti. Faz discípulos para o reino, não para o teu ministério. Faz discípulos, irmãos. E dá uma palavra, prega a palavra. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Prega, mas prega a palavra certa. Prega a boa doutrina, a sã doutrina. Mesmo que essa sã doutrina confronte a igreja, confronte aquele que anda mais carnal que espiritual. Confronte aquele que anda te seguindo e te bajulando. Em nome de Jesus. O meu povo perece por falta de conhecimento, meus irmãos. A igreja brasileira está perecendo. Muita gente está perecendo por falta de conhecimento da palavra de verdade, da palavra completa. Então, irmão, pregar a palavra, pregar o reino, pregar sobre obediência, pregar sobre bênção, aleluia. Exige, irmão, exige muito. O reino é exigente. Não vou dizer mentira. O reino é exigente. O Espírito Santo é exigente. Jesus é exigente. A palavra pregada tem que ser exigente. Porque o reino está gerando, exige interesse. O que Deus está esperando de mim, de César Augusto Machado Figueira, o que Deus está esperando de mim, é que eu tenha interesse completo, íntegro. O reino exige integridade, interesse, completude. Promessa e princípio. Bênção e responsabilidade. Amor e verdade. Porque um amor onde uma pessoa está mentindo, ou esconde, ou oculta alguma verdade, alguma coisa, isso não é amor. Isso não é amor, é um teatro. Amor e verdade. Por isso que muitos matrimônios estão se acabando.
Porque dizem, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas escondem um monte de coisas. O outro casal não sabe de nada. A pessoa está tomando decisões por trás, às escuras. Então, que amor é esse? Então, o reino exige integridade, inteireza, completude, totalidade. Promessa, mas princípio. Bênção, mas responsabilidade. Condições. Amor exige verdade. Está entendendo? A promessa exige princípio. As bênçãos exigem responsabilidade e as condições. Amor exige verdade. O amor é exigente, né? Então, quem omite, quem não fala, se eu não falo, irmão, como já falei, se eu não falo as condições, eu não estou levando libertação a ninguém. Se eu não falo as condições que as bênçãos têm, eu não estou pregando libertação, eu não estou pregando o reino de Deus. Eu estou iludindo as pessoas, eu estou iludindo, sedando, dopando a igreja. Então temos que pregar o reino de Deus, a palavra completa, as condições do reino, a responsabilidade que nós temos, as condições que as bênçãos exigem. Então, quem prega as condições, prepara um povo maduro, alinhado e frutífero. Eita glória! E é isso que eu quero para você, meu irmão, em nome de Jesus, com todo o meu coração. É isso que eu quero para mim também. Não vou dizer mentira. Quem prega as bênçãos, quem prega as condições, prepara um povo maduro, alinhado e frutífero. 2026 promete. 2026 promete. A bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores. 2026 promete. 2026 promete para você. 2026, em nome de Jesus, Deus exige para este ano que você seja íntegro, que você seja verdadeiro, que você seja uma pessoa que obedece o princípio da Bíblia, da palavra de Deus, o princípio do Espírito Santo, que você seja responsável com aquilo que Deus te deu, que você seja responsável com aquilo que Deus te deu para que você carregue, para liberar a outras pessoas, e você não está fazendo isso hoje. Faz hoje, começa a fazer, começa com Deus, renova o teu pacto, renova a tua aliança com o Senhor hoje, e te arrepende logo em nome de Jesus. Porque a bênção do Senhor, se você obedecer hoje, a partir de hoje, não vai chegar o ano, não vai chegar o mês de dezembro de 2026 e já as bênçãos vão te alcançar. Não terminou o mês de janeiro e as bênçãos te alcançarão. Oh, glórias! Em nome de Jesus. Então, irmãos, eu vou repetir de novo. A bênção do Senhor não é... Você não tem que fazer nenhum esforço carnal, nenhum esforço humano, isolado. Você não tem que fazer tomar nenhum atalho, vamos dizer assim, nenhum atalho humano. Porque Deus não vai te enriquecer somente financeiramente. Deus nunca promete dinheiro. O que Deus promete é frutos no espírito, na alma, no caráter, na família, no propósito. Deus não acrescenta dores, Deus não traz maldição. A bênção do Senhor não traz maldição. Não traz maldição. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você permanecer, se você está e permanecer em Cristo, né? Nenhuma vai te tocar. Nenhuma maldição chegará à tua casa. Em nome de Jesus. Nenhuma condenação te alcançará. Porque nenhuma condenação há. Não haverá condenação na tua casa, na tua família. Não haverá maldição na tua vida.
Porque você permanece, você está em Cristo, você busca ouvir a voz de Deus, você busca guardar a palavra de Deus, você busca cumprir os mandamentos que Deus tem falado contigo, e você sabe o que Deus tem falado contigo, você perfeitamente sabe o que o Espírito Santo falou para ti. No ano 2025 você não cumpriu, no ano 2026 Deus te dá a oportunidade, Deus te dá a chance de obedecer e cumprir, porque o ano 2026 promete a bênção do Senhor vai te alcançar. Deus quer que as bênçãos te alcancem, mas Deus quer mais ainda que você obedeça, que você cumpra as condições. Amém? Que você seja verdadeiro, que você seja íntegro, que você seja verdadeiro e que você pregue a palavra de verdade, não pela metade. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Essa é a mensagem do 1º de janeiro. Essa é a primícia do Ministério Glória. Glória, Reino, Obediência e Missões. Eu, como profeta César Augusto Machado Figueira, eu libero essa palavra em nome de Jesus para a tua vida. A bênção do Senhor, eu libero palavra de bênção sobre a tua vida. A bênção do Senhor é aquela que não traz tristeza, nem acrescenta dores, sino que enriquece em nome de Cristo Jesus. E que você seja abençoado, seja prosperado pela tua obediência, aleluia, pelo teu caráter em Cristo, pela tua permanência, pela tua firmeza na palavra e no Senhor, aleluia. Eu declaro que as bênçãos te estão alcançando, que as bênçãos te alcançarão em nome de Yeshua. E eu profetizo que o Senhor teu Deus, que o meu Deus, Ele vai te exaltar, porque é o desejo do seu coração te honrar, te exaltar perante as pessoas, e as pessoas verão, as nações verão que Deus é o teu Deus, que Ele honra aqueles que honram Ele. Deus vai honrar aqueles somente que honram a sua presença, a sua palavra, aleluia. Eu profetizo assim, diz o Senhor sobre a tua vida, meu irmão, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus, glória a quem merece glória. Glória a Yeshua HaMashiach. Shalom, irmão. Shalom.